Há muito tempo, em uma terra distante e desértica chamada Sinai, vivia um homem muito especial. Seu nome era Moisés, e ele foi escolhido por Deus para uma missão muito importante: libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Mas a história de Moisés começou muito antes, quando ele ainda era apenas um bebê. Naquela época, o faraó, que era o rei do Egito, estava com medo do povo hebreu, pois eles estavam ficando muito numerosos. Então ele fez uma ordem muito cruel. Todos os meninos hebreus que nascessem deveriam ser jogados no rio Nilo. Mas a mãe de Moisés, uma mulher cheia de coragem e fé, não queria que isso acontecesse com seu bebê. Então ela fez algo diferente. Colocou Moisés em um cesto de junco e o deixou flutuar no rio. Ela sabia que Deus estava cuidando dele. E foi o que aconteceu. O cesto flutuou, até que chegou perto da filha do faraó que estava tomando banho no rio. Quando ela viu o bebê, ficou encantada e decidiu adotá-lo, criando Moisés como um príncipe no palácio. Moisés cresceu no Egito, rodeado de riquezas e aprendendo tudo o que um príncipe precisava saber. Mas ele nunca esqueceu que, no fundo, ele fazia parte do povo hebreu. Um dia, quando já era adulto, Moisés viu algo que o deixou muito triste. Um soldado egípcio estava maltratando um hebreu, e Moisés, em um impulso para defender seu povo, acabou machucando o soldado gravemente. Com medo de ser punido, Moisés fugiu para o deserto de Midian, onde viveu como pastor, cuidando de ovelhas. Foi ali no silêncio do deserto que Moisés teve um encontro muito especial. Enquanto cuidava das ovelhas, ele viu algo incrível. O arbusto estava em chamas, mas o fogo não o consumia, ou seja, o arbusto não queimava. Curioso, ele se aproximou e então ouviu uma voz. Era a voz de Deus. Deus chamou Moisés pelo nome e lhe deu uma missão grandiosa. Ele deveria voltar ao Egito e libertar o povo hebreu da escravidão. Moisés ficou com medo. Ele não sabia se era forte ou corajoso o suficiente para essa tarefa. Mas Deus o encorajou e disse que estaria com ele o tempo todo. Com a ajuda de seu irmão Arão, Moisés voltou ao Egito e foi falar com o faraó. Deixe o meu povo ir, disse Moisés com autoridade. Mas o faraó, que era muito teimoso e tinha o coração endurecido, recusou. Então, Deus mostrou seu grande poder através de 10 pragas que enviou ao Egito. As pragas foram coisas terríveis. O rio virou sangue, ãs cobriram a terra, piolhos, moscas e muitas outras coisas que assustaram o faraó e todo o Egito. Mas ele continuava teimando. Só depois da última praga, quando todos os primogênitos egípcios morreram, o faraó finalmente permitiu que os hebreus fossem embora. Moisés liderou o povo pelo deserto, guiado por Deus. Mas o faraó, mais uma vez, mudou de ideia e enviou seu exército para perseguir Moisés e os hebreus. Quando chegaram ao Mar Vermelho, o povo ficou com medo, pois não havia para onde fugir. Foi então que Deus, através de Moisés, realizou um dos maiores milagres da história. Moisés estendeu sua vara sobre o mar e as águas se abriram, formando um caminho seco no meio do mar. O povo de Israel atravessou em segurança. Mas quando o exército egípcio tentou seguir, as águas voltaram ao normal e os soldados se afogaram. Durante a longa caminhada pelo deserto, Deus continuou cuidando de seu povo. De dia, ele os guiava com uma nuvem e de noite, com uma coluna de fogo para iluminar o caminho. E foi nesse período que Moisés subiu ao Monte Sinai, onde Deus lhe deu os 10 mandamentos, regras importantes para que o povo soubesse como viver de maneira justa e em paz. Mas nem tudo foi fácil. O povo muitas vezes era impaciente e se esquecia de confiar em Deus. Em um desses momentos, enquanto Moisés estava no monte conversando com Deus, os israelitas fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo, esquecendo-se de tudo o que Deus havia feito por eles. Moisés, quando desceu e viu aquilo, ficou muito triste e zangado. Mas, com seu coração bondoso, ele orou por eles, e Deus, em sua grande misericórdia, os perdoou. Moisés viveu uma vida cheia de milagres e desafios. Ele nunca desistiu de confiar em Deus, mesmo quando as coisas pareciam difíceis. No final de sua vida, ele levou o povo até a Terra Prometida, o lugar que Deus havia preparado para eles. No entanto, Deus disse a Moisés que ele não entraria na terra, mas lhe deu a chance de vê-la de longe, do alto de um monte. Moisés morreu sabendo que havia cumprido sua missão, e Josué foi o escolhido para continuar guiando o povo. A história de Moisés nos traz uma lição muito importante sobre confiança e obediência a Deus.
Mesmo quando Moisés se sentia pequeno diante de uma tarefa tão grande, ele aprendeu que, com Deus ao seu lado, nada é impossível. Além disso, vemos como é importante ter paciência e fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Muitas vezes, assim como o povo de Israel, podemos nos sentir perdidos ou impacientes, mas Deus sempre tem um plano para nós, mesmo que ainda não o compreendamos. A moral da história nos ensina que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele, e que, com fé e coragem, somos capazes de superar qualquer obstáculo. Moisés mostrou que, mesmo sendo uma pessoa comum, com falhas e medos, ele pôde fazer coisas extraordinárias porque seguiu o caminho de Deus. Isso nos ensina que Deus pode usar qualquer um de nós para realizar coisas grandes, desde que estejamos dispostos a ouvir sua voz e obedecer. Assim, devemos sempre lembrar que em todos os momentos da vida, Deus cuida de nós, nos guia e nos protege, e que a verdadeira força vem de confiar nele.